Boa noite a todos. Boa noite, irmão Rogério Buzzi, irmão querido Robson Lira, irmão Fabiano. Deus abençoe a todos nós. Deus esteja com os irmãos. Boa noite aos irmãos da sala. O Robson entrou lá também. Sueli Gutierrez, por enquanto. Deus abençoe a todos que vão assistir esse hangout, mesmo que gravado. Deus os abençoe abundantemente, irmão. Vamos orar? O irmão Robson, Fabiano, por favor. Boa noite, irmão. Boa noite, meu Marcelo. Posso fazer oração? Por favor, fique à vontade. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós primeiramente pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. Pedimos que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, para que possamos ter uma moral espiritual para entrar na Tua presença e que não seja apenas um mero estudo, porque são assuntos complexos que vamos estudar hoje sobre Apocalipse 17. E pedimos que o Senhor possa capacitar o Teu servo, o amado irmão Rogério, que o Senhor possa dar luz do entendimento, para que possamos também receber da mesma fonte que ele está recebendo esta água, que possamos receber também essa água e bebermos essa água e também comermos desta comida, Senhor. Que possamos nos alimentar verdadeiramente nessa noite. E que todos quantos ainda vão participar desse hangout, o Senhor possa trazer para que possam também ouvir esta verdade e aprender com todos que estão aqui, Senhor, aprendendo todas as segundas, as quartas e os sábados. Tem sido dias maravilhosos, Senhor. E o Senhor tem reservado nesses últimos dias para que possamos nos alimentar verdadeiramente, Senhor. É em nome do Teu Filho amado que nós te damos a honra e a glória e os méritos do nosso Criador e a Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Amém. Irmão Rogério, é com o irmão. Boa noite a todos os amados irmãos e irmãs. Deus, como orou o nosso irmão, possa realmente nos conceder não apenas conhecimento, mas também o discernimento necessário para nós podermos entender os tempos em que vivemos. E como disse Salomão, nós possamos também colocar em prática, uma vez que Salomão não pediu conhecimento, mas pediu sabedoria. E a sabedoria, nós sabemos, é o conhecimento aplicado. Salomão, então, como um servo de Deus, ele não bastava a ele pura e simplesmente entender as profecias e tudo aquilo que Deus ensinava, mas ele queria também viver isso, né? Eu quero saudar de uma forma especial o irmão Marquinhos. Eu conheci esse irmão há muito tempo, ele está aparecendo aí como Albert Caricaturas. Alguém que eu aprendi a amar em Cristo Jesus também, e depois de muito tempo ele acabou me achando de novo, e fico feliz que ele esteja entrando aqui com a gente no estudo, e a todos os outros irmãos aí, a irmã Sueli, o irmão Robson, a irmã Maria Conceição, o irmão Marcílio, o irmão Fabiano, todos, enfim, que Deus possa abençoá-los grandemente nesse estudo, e a todos que ainda vão estar em contato com esse estudo ao longo dos anos, né, quem sabe aí, até que Cristo venha. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse no capítulo 17, estudamos, né, já no estudo anterior, a profecia em si relatada, né, numa visão. Essa profecia de Apocalipse 17, ela tem uma importância. Não adianta a gente dizer aqui
que existem profecias mais importantes. As profecias todas são importantes e elas têm sua relevância dentro de todo um contexto, não só da época, mas também em relação aos personagens. Então, Apocalipse 17, ela tem uma importância toda diferencial neste momento, em função de que nós estamos prestes a não só conhecer este personagem que a Bíblia apresenta como sendo um dos piores personagens que já viveram sobre a face da Terra, mas também porque nós temos já o histórico passado comprovando que isso é assim. Então, eu convido todos a acompanharem conosco nas suas Bíblias, né, ou abrirem suas Bíblias, ou aqueles que querem simplesmente ver no computador, né, seguir no computador, para que possam ir acompanhando os textos bíblicos que estão relatados, como dissemos, no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Vamos fazer um pequeno resumo muito rápido do que já falamos até aqui, para depois avançarmos. Irmão Marcílio, gostaria de pedir ao irmão que deixasse aí, meio no jeito, as imagens, né? Se pudesse até deixar a imagem, o irmão não tem, do banner passado, por enquanto, aí, para que os irmãos que vão entrando futuramente possam estar mentalizando também, né, a besta que se via, e assim também fica fácil para que os irmãos depois possam estar acompanhando todos os nossos estudos, né? Eu só quero abrir aqui também as imagens, porque daí eu também posso ir acompanhando com os irmãos, né? E a gente pode estar juntos, né? Analisando ponto a ponto. Bem, a visão em si, que foi apresentada, é uma visão, assim, obviamente simbólica, né? Apocalipse 17 diz, a partir do versículo 1, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Certo? Então, nós vimos até aqui, no estudo passado, certo? E, assim, de forma bastante rápida, nós vamos aplicar, né, a simbologia que a Bíblia permite. Lembrem-se que toda a profecia de Deus, ela não pode ser interpretada pelo ser humano. Ela deve ser simplesmente decodificada ou interpretada pela própria Bíblia. Né? E é o que nós fazemos nos nossos estudos. Permitimos que a própria Bíblia interprete as suas profecias. Né? Então, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, já abre mostrando aqui, em primeiro lugar, como quando a gente estuda, né? Quando a gente ouve uma história que começa, né? Era uma vez um rei, por exemplo, né? A introdução, ela vem mostrar o tempo, normalmente, a que se quer dar algo, né? Deus abre exatamente dessa forma, chegando ao ser humano, como o ser humano pode entender, então diz, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, está nos mostrando o tempo. Como nós sabemos que os anjos ainda não receberam as taças, que são na Bíblia chamadas de as últimas pragas, né, que serão derramadas sobre a terra, lembre-se que nós temos as trombetas e as pragas. As trombetas são pragas com mescla de misericórdia, ou seja, avisos da parte de Deus, e temos também as pragas, que são as pragas finais. Então, este anjo é um anjo da praga final, mostrando que isso está no futuro, né, para que ninguém se engane. Mas, embora ele venha mostrando, né, o que vai acontecer no futuro, nós vamos encontrar elementos que ocorreram no passado para que a gente possa identificar a profecia, vendo o que aconteceu no passado e entender como vai acontecer no futuro. Deus trabalha assim, nós já citamos aqui várias vezes o texto, né, que diz que nada há de novo debaixo do sol, o que foi será, né, e que ninguém pode dizer, né, que em algum momento não houve determinada coisa, né? Então,
Deus permite que a história se repita para que os seus servos possam compreender as suas profecias. Então, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Águas nós vimos, o próprio Apocalipse 17, no versículo 15, diz o que são águas. Disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, tendo, pelo menos, né, a ideia de como se entende, como se interpretam as profecias, eu vou seguir lendo agora imediatamente, não cruzando os textos bíblicos, porque já cruzamos ele no estudo passado, apenas dando agora, né, o que cada elemento significa. Né? Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, da grande igreja caída. Lembrem-se, nós falamos, mulher em profecia é igreja, assim como, né, Paulo diz que vos tenho preparado para, né, entregar-vos como uma virgem pura ao marido, que é Cristo, virgem pura, igreja pura, mulher impura ou prostituta, igreja caída. Então, vem, o anjo diz, mostrar-te a condenação da grande igreja caída que domina sobre muitos povos, nações, multidões e línguas. 2. Com a qual, com esta igreja, se prostituíram os reis da terra, os presidentes da terra, os governantes da terra, se prostituíram com ela. E os que habitam na terra, os que fazem da terra o seu lar, aqui não está falando dos cristãos, já explicamos isso, aqueles que fazem da terra o seu lar, aqueles que gostam de morar aqui, aqueles que não têm o desejo de morar no céu um dia, aqueles que fazem da terra de fato o seu lar, se embebedaram com o vinho da sua prostituição, se embebedaram com as doutrinas desta igreja caída. Né? Lembre-se que habitam na terra, nós lemos o versículo 8 do mesmo Apocalipse 17, que diz, a besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e da perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, então, os que não têm o seu nome escrito no livro da vida, são aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como o seu Salvador, por isso são chamados de os que habitam na terra, os que fazem, repetimos, da terra o seu lar, porque os cristãos não fazem da terra o seu lar, os cristãos fazem o seu lar a Jerusalém celestial, lutam e buscam essa Jerusalém. Então, seguindo, né, no estudo, com a qual se prostituem os presidentes, os governantes da terra, e os que fazem da terra o seu lar, os que não aspiram uma terra superior, se embebedaram com as doutrinas falsas da sua prostituição. Versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, uma igreja, que dominava, assentada, né? Imagine uma mulher sentada sobre um animal, vocês estão vendo, daqui a pouco vão ver a figura aí, obviamente que a mulher, ou quando um homem está sentado sobre algo, é porque está dominando. Me permitam só um segundinho, irmãos, só um segundo, por favor. Perdoe, irmãos, um telefone estava tocando e ia atrapalhar a gente aqui no estúdio, tá bem? Bom, então, levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja, lembremos-nos, mulher prostituta, igreja caída, mulher virgem, né, como foi dito, né, e como nós encontramos, inclusive, no livro de Efésios, como encontramos no livro de 2 Coríntios, né, então nós encontramos que uma mulher virtuosa, uma mulher pura, é uma igreja, né, pura, e uma igreja caída, né, é uma mulher prostituta em profecia. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja, né, que dominava sobre uma besta em profecia é nação, vi uma igreja dominando sobre uma nação de cor escarlate,
na Bíblia, escarlate, a cor vermelha ou escarlate na Bíblia significa pecado. Tá? Então, Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a pura lã. Então, o vermelho é pecado. Então, voltando, levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja dominando sobre uma nação cheia de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O pecado da blasfêmia é o pecado do homem tentar passar-se por Deus. Então, esta nação, ela tem nos seus líderes homens que tentam passar-se por Deus. Estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças, cabeças na Bíblia é líderes, tinha 7 líderes e tinha 10 chifres. Chifres na Bíblia, em profecia, são poderes. Vamos ler de novo então. Levou-me espírito a um deserto e vi uma igreja dominando sobre uma nação cheia de pecado, que estava cheia de nomes de homens que se fazem passar por Deus, e tinha 7 líderes e 10 poderes. Ok? 4. A igreja, aqui eu pediria ao irmão Marcílio que, por favor, se puder, coloque a imagem. Eu não estou vendo a imagem aí. Se puder colocar a imagem, não sei se os irmãos estão vendo, se puder colocar a imagem do púrpura, que é a imagem número 2, e logo depois a imagem número 3, depois a 4, uma atrás da outra, né? Aparecendo a imagem, já coloca outra, só para que os irmãos possam acompanhar, né? Versículo 4, a igreja estava vestida de cor púrpura, a cor púrpura é a cor roxa, e também vestida de escarlate. Escarlate, já falamos, é a cor vermelha, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Vimos que a igreja se veste de roxo, a cor roxa é a cor oficial dos bispos, e também se veste de escarlata, vermelho. Vermelho é a cor oficial dos cardeais, por isso a igreja se veste dessa maneira, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, mostrando que é uma igreja riquíssima, não é uma igreja pobre, né? Tinha na mão um cálice de ouro, mostrando que essa igreja faz uso, literalmente, de um cálice também no seu culto, mas que também representa esse cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Ou seja, várias doutrinas a quem ela serve com este cálice simbólico, doutrinas, né, que são contrárias às doutrinas de Deus, né? Doutrinas como a permissão e incentivo à adoração de imagens, a adoração a santos, a confissão auricular, enfim, né? São dogmas e mais dogmas que esta igreja apresentou ao longo dos seus anos, né, de domínio. Versículo 5, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, esta igreja, né, ela se apresenta com uma faceta, mas em realidade, né, o que ela de fato é a grande Babilônia, ou seja, reporta a Torre de Babel. Lembre-se que na primeira vez da história bíblica aparece Babel. Babel foi constituída por Nimrod, Semiramis e Tamuz. Nimrod era casado com Semiramis, Semiramis teve um filho, Tamuz. Tamuz é conhecido como o filho ou o menino, menino do sol, né? Filho do Deus Sol, e curiosamente, Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Por isso, né, não precisamos avançar muito sobre isso, mas reporta a Babilônia que já no seu início criou um falso culto baseado em Nimrod, entre aspas. A história conta que Nimrod morreu e Semiramis, que era sua esposa, numa das orgias que se fazia, ficou grávida de um dos soldados que participavam dessas orgias, e para que não ficasse mal, ela disse que Nimrod desceu do céu e fez com que ela ficasse grávida.
Notem a simbologia, notem como já cedo o diabo criou, né, um culto paralelo ao verdadeiro culto de Deus. Daí nasceu Tamuz, que foi considerado o filho do Deus Sol, fazendo também uma alusão a Cristo, obviamente, porém de forma espúria, né? Nasce ali já, né, as divindades pagãs e, obviamente, né, tudo isso nasceu lá. E lembrem-se que Babilônia nasceu exatamente do desejo de homens que não queriam servir a Deus em hipótese alguma. Deus havia dito que não faria mais com que o dilúvio caísse sobre a terra. Eles não acreditaram e começaram a construir uma torre tão alta que eles pudessem escapar de um dilúvio se viesse, embora Deus já tivesse prometido. Deus havia dito que os homens deveriam espalhar-se pela terra, e eles disseram: eia, edifiquemos para nós uma cidade, para que não sejamos espalhados por todos os cantos da terra. Eles queriam ficar grudados. Essa ideia o diabo continua ensinando hoje, através das grandes cidades, das Babéis modernas, mas esta Babilônia, ela tem em particular que ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Curiosamente, a Igreja Católica recentemente fez uma declaração através do processo do ecumenismo. O ecumenismo é um sistema, né, Concílio Mundial de Igrejas, que está unindo todas as igrejas sob o guarda-chuva da Igreja Católica. Esse concílio ele já uniu mais de 264 grandes denominações, e nesse concílio igrejas vão se agregando, e a Igreja Católica finalmente se manifesta dizendo: nenhuma igreja pode se considerar irmã da Igreja Católica, porque todas elas, porque nenhuma delas pode ser irmã, porque a Igreja Católica é e sempre será a mãe de todas as igrejas. Então, né, está respondida aqui a questão de forma bastante simples. Ela é de fato a mãe das prostituições. Se vocês pararem para pensar, isso bate. Quando Deus, né, em Apocalipse 14, diz: sai dela, povo meu, falando para sair de Babilônia, hoje, irmãos, todas, absolutamente todas as igrejas estão contaminadas com o vinho de Babilônia. Uma igreja pode não crer não crer em Maria, mas crer no inferno católico. Não crê no inferno católico, mas crê em imagens. Não crê em imagens, mas crê na Assunção Virginal de Maria. Não crê na Assunção Virginal de Maria, mas crê que o pastor é o seu sacerdote. Não crê que o seu pastor é seu sacerdote, mas crê, etc, 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 etc. E, curiosamente, a principal doutrina católica, amados irmãos e irmãs, a principal doutrina católica está registrada no Catecismo da Igreja Católica, na página 16, que diz: a doutrina da Trindade é a principal doutrina da fé católica. Sobre esta doutrina repousam todas as outras doutrinas da Igreja. Ou seja, né? E, curiosamente, a doutrina da Trindade é chamada de o mistério da Trindade. Então, né, isso é um fato bastante curioso, que foi lembrado, se não me falha a memória, no estudo passado pelo irmão Robson Robson Lira. E este assunto é um assunto que, pelo menos, ele agrega uma informação bastante interessante, se nós considerarmos, por exemplo, que a Igreja Católica aceita em seu seio, hoje, qualquer irmão de qualquer igreja, desde que eles tenham sido batizado na Trindade, né? Se a pessoa não se batizou na Trindade, ele deve ser rebatizado para ser aceito na fé católica. Se ele já se batizou, né, no dogma trinitariano, ele não precisa ser rebatizado. No mínimo, bastante curioso também, isso quer dizer que pessoas como nós, que nos batizamos não no dogma da Trindade, somos já de cara excluídos da comunhão católica, a menos que a gente faça o batismo exigido por eles. Bom, agora nós avançamos então no estudo, capítulo 17, que estamos no versículo 6. Né? E agora nós vamos realmente precisar das imagens, né? E eu vou pedir ao irmão Marcílio que, por favor, nos ajude, colocando a imagem de número 6. Por favor, irmão Marcílio, a imagem de número 6, diz o versículo 6 também. Vi que a igreja
estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos voltar um pouquinho, vamos para o livro de Apocalipse mesmo, voltando um pouco no capítulo 13, vamos ver o que é dito sobre este caso. Apocalipse 13, no versículo 5 ao 7. 5 ao 7. Diz da besta que sobe do mar, que é este sistema que é dominado por esta igreja, né? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, tenham atenção com essa data, 42 meses foi o tempo que esta besta dominou, né, e vai dominar de novo, como já falamos, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, já falamos que blasfêmia é o pecado do homem passar-se por Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, Deus permitiu, fazer guerra aos santos e vencê-los, inclusive. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Curiosamente, hoje, igrejas e pastores arrogam-se o poder de vencer o diabo. Aqui Deus está mostrando, não só que no passado aconteceu isso, pessoas que foram para a fogueira, foram queimadas por amor a Cristo, e Deus permitiu isso. E hoje nós vemos pastores aos montes, pastoras inclusive, né, que é um título que nem pode ser dado à mulher, nós não vemos isso na Bíblia, e que arrogam-se o direito, né, ou arrogam-se a presunção de poder com Satanás. Nenhum ser humano na Terra pode com Satanás. Deus pode através de pessoas, mas através de pessoas que realmente se qualificam muito para isso. Pessoas que poderão finalmente vencer o inimigo são pessoas que terão uma comunhão com Deus muito, mas muito acurada. Pessoas que jejuam de fato, pessoas que oram de fato e principalmente pessoas que estudam profundamente a Bíblia. A Bíblia chama esses os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá e que não tem engano na sua boca. Enquanto você tem enganos doutrinários, você não pode vencer o inimigo. Você não pode expulsar demônios. Os discípulos, eles expulsaram alguns demônios, mas houve outros que eles não puderam. Quando eles chegaram e disseram, Senhor, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse, essa casta só se pode expulsar com jejum e oração. Mas não é um jejum qualquer e não é uma oração qualquer, irmão. Isto é um preparo dia a dia. Jesus, inclusive, disse, qual é o verdadeiro jejum, né, que liberta essas ligaduras dos que são presos, e diz, né, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro jejum. Então, irmãos, não precisamos nem entrar muito nisso, né? Acreditem, hoje, né, os mais variados pastores que estão por aí estão muito longe dessa condição para poder expulsar demônios, né? Principalmente essa casta que eu acredito particularmente, que são os querubins, que são os chamados na Bíblia anjos de poder. Imagine só um anjo hoje, que por exemplo, como um querubim, um anjo de 6 asas, que voa a uma velocidade inimaginável, né? Gabriel disse, inclusive, que ele estava orando, e aí o anjo Gabriel para na frente dele e diz, no princípio da tua oração saiu a ordem, e eu vim porque és muito amado. Imaginem só, esse anjo, a milhares de quilômetros da constelação de Órion, recebe a ordem de Jesus para vir atender a Daniel, perdão. Daniel, a Bíblia diz que orava 3 vezes por dia, então, mesmo que Daniel estivesse iniciado uma oração e orasse 3 vezes por dia, sem parar de orar, divida um dia de 24 horas por 3, você teria ali pelo menos 8 horas, né? Assim, estou fazendo uma conta assim bem drástica, né? Que ele estivesse orando 8 horas, Gabriel levou bem menos do que 8 horas, estou dizendo, se ele tivesse orado 8 horas, que eu não acredito que ele só orava, obviamente, mas vamos imaginar que fosse, né, na pior das hipóteses, Gabriel conseguiu atravessar toda a constelação de Órion e chegar na frente dele para atendê-lo, né? Então, imagine se você vai poder. E ele
santificado como estava, ele estava num jejum, lembrem-se que ele se comprometeu a não se contaminar nem com a comida do rei, nem com o vinho do rei, e mesmo assim o anjo para na frente dele, ele desmaia, perdeu a força ao ficar frente a esse anjo. Imagine então hoje se esses pastores conseguiriam derrubar anjos caídos, que embora não tenha a força de um Gabriel hoje, de um anjo Gabriel, mas tem certamente, né, uma força ainda muito grande, mas muito grande, e, né, arroga-se a presunção de poder derrubá-los. Não será uma coisa simples, não é uma coisa simples, mas, enfim, né, os enganos estão aí, infelizmente, para todo lado, né? Então, nós vemos aqui o versículo 6 do capítulo 17, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. João ficou muito admirado e maravilhado, por quê? Porque ele estava acostumado, ele havia aprendido a ver Roma perseguir os cristãos, mas agora ele via a própria igreja. Ou seja, ele vê uma igreja perseguindo os irmãos. Ele tinha realmente que ficar muito admirado, né? Mas não só isso, né? Nós lemos em Apocalipse 13, né, que esta besta perseguiu por 42 meses a Igreja Católica, ou seja, o papado, através da chamada Santa Inquisição, perseguiu exatamente por 42 meses proféticos. 42 vezes 30, 1260 dias proféticos, diga-se anos, a Bíblia diz, né, 40 dias te dei, cada dia por um ano, né, então os 40 dias de rejeição no deserto viraram 40 anos, os hebreus tiveram que vaguear por 40 anos lá, e obviamente a Bíblia dá essa conversão, nós podemos usá-la seguramente, então nós encontramos que, né, do ano 538, que é quando o papado se estabelece com poder, até o ano 1798, que é quando o general Berthier leva preso o Papa, né, o Papa Gregório, e esse Papa é morto em cativeiro, cumpre-se a profecia, porque nós temos de 538 a 1798 cravados 1260 anos, ou 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos, ou ainda 3 anos e meio proféticos, se nós calcularmos cada ano como já fizemos a conta aqui, cada ano com 360 dias, que é o ano bíblico, né, na sua excelência profética, nós temos tempo, que é um ano, tempos e metade de um tempo. Tempo 360, tempo 720 e metade de um tempo 180, perfazendo um total de 1260 também. É exatamente o tempo, né, que nós encontramos em Apocalipse 13, em Apocalipse 11 e em Apocalipse 17. Para não ter erro. Um fala em 42 meses, outro fala em 1260 dias e outro fala em 3 anos e meio, que é para ninguém errar. Do jeito que você fizer a conta, vamos chegar a 1260 dias proféticos, né? Então, Apocalipse 17 apresenta isso e apresenta no capítulo 13 que exatamente foi permitido fazer guerra aos santos nessa época. Então, não tem como errar. Nós estamos falando indubitavelmente na profecia de Apocalipse 17 da nação do Vaticano, estamos falando da nação como besta, né? O papado Vaticano, e como mulher estamos falando da Igreja Católica. É ela quem domina. É a Igreja Católica quem domina o Vaticano, é a Igreja Católica quem domina o Papa. O Papa, embora figure como rei, ele próprio está sobre a batuta da Igreja Católica, né? Nós, por exemplo, houve um Papa que reinou 33 dias, ele queria reformular a Igreja, né? Foi dormir, não acordou, morreu durante a noite. Os Estados Unidos da América se ofereceram para fazer, né, se ofereceram para fazer uma autópsia do corpo para descobrir a causa mortis, e Roma não permitiu. Por que será que não permitiu? Bom, fica no ar aí a pergunta, né? Uma vez que, obviamente, né, isso apenas mostra que, de fato, o papado está sujeito às leis da igreja e não o contrário, né? Por isso é a igreja que se assenta sobre a besta e domina sobre ela também, ditas regras, né? Versículo 7. O anjo me disse, por que te admiras? Veja, João, né, estava admirado porque vê uma igreja perseguindo os próprios cristãos, né? Então,
Alguém está dizendo aí, né, que eu vi uma hipótese que ele foi envenenado, é o que eu acredito, né? Lembre-se como Roma matava os imperadores e os reis no passado, né? Veneno, é o que sempre usou isso, né, como elemento, né, de morte. Mas vamos seguir, né? Apocalipse 7, então, porque te admiras, eu te direi o mistério da igreja e da nação que a traz, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Vejam, a besta que é vista é uma besta, como falamos, vermelha, tem 7 cabeças e 10 chifres. Entramos no versículo 8 agora. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, essa besta, para que a gente identifique ela de forma clara, vejam só. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Vamos voltar para o Apocalipse 13, que identifica a besta com mais elementos também. Vejam só o que era e já não é. Apocalipse 13, versículo 1, diz o seguinte: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui eu quero que prestem bastante atenção, irmãos, porque nós entramos em alguns elementos um pouco mais complexos aqui. E nós vamos precisar ter bastante cuidado quanto a isso, para não confundir os cumprimentos proféticos. Nós temos aqui pelo menos 2 cumprimentos proféticos, com certeza. Vamos primeiro tratar do primeiro, né? Então, viu uma de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O papado, dissemos, em primeiro lugar, besta é nação e besta também é homem, ok? Então vamos lá. Já vamos explicar isso um pouco melhor também, né? Mas, enfim, né? Nós temos, então, que do ano 538 ao ano 1798 era. Por quê? Porque o papado, essa besta, era. Por que era? Porque ela perseguia. Enquanto não persegue, é chamado rei. A partir do momento, ou reinado, a partir do momento que persegue, é besta, literalmente. Agora, vejam, nós temos então o primeiro cumprimento. Do ano 538 a 1798, o papado perseguiu. O papado era. Do ano 1798, quando o general Berthier leva o Papa preso e o Papa morre no exílio, do ano 1798 até o ano 1929, não era. Por quê? Porque o território do Vaticano foi confiscado e o papado não tinha absolutamente nenhum poder, né? Muito pelo contrário. Mas a partir do ano 1929, Mussolini, através do Tratado de Latrão, devolve o território ao papado, devolve o território ao Vaticano, e o Vaticano é de novo. Então, lido isso em Apocalipse 13 sobre essa besta, uma das cabeças como ferida de morte, Gregório, mas a chaga mortal foi curada. Então o papado, ele foi ferido de morte, morre, o papado morre por um tempo, né? Mas a chaga mortal é curada, ou seja, é devolvido o território à besta, e a besta é de novo, ou seja, ela passa a existir novamente. Ok? Então este é o primeiro cumprimento que nós encontramos. Vamos ler de novo para deixar isso bastante claro. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, segundo ponto, como homem. E como eu sei que besta também é homem? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 18. 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, ok? Número de homem. Então a besta também é um homem. E o seu número é 666. Então vamos ver agora o segundo cumprimento. Apocalipse 13, vamos ver, repito, o segundo cumprimento. 13, versículo 1. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O Papa João Paulo II é ferido de morte no dia 13 de maio,
curiosamente, 13 de maio, e não é coincidência, 13 de maio é o dia de Maria, é o dia que Maria, entre aspas, porque não é Maria, entre aspas, apareceu em Fátima. Fátima é a filha de Maomé, que é o principal profeta de Alá. Por isso está se dando o nome de Fátima, para trazer os islâmicos também. Logo será dito que a Maria é Fátima, a filha amada de Maomé, e os islâmicos vão cair também. Mas, até aqui o que temos é que, no dia 13 de maio, João Paulo II é baleado, mas ele fica 12 dias, né, entre a vida e a morte, mas ele se cura, a sua cabeça, né, uma das cabeças do papado, João Paulo II, né, recebe a ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curado, e depois que ele foi curado, o mundo, a terra se maravilhou após a besta. Capítulo 13, versículo 3 que lemos, né, fica assim, e claro, aí no versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Imagine alguém querer batalhar contra João Paulo II, imagine alguém hoje querer batalhar contra o Papa, né? E para a gente ver como essa hegemonia é real, podem observar, todas as vezes o Papa visita qualquer país, os presidentes são obrigados a estarem vestidos de terno escuro, para que haja esse realce de mostrar quem é quem ali. O Papa de branco ou sempre de roupa clara. Na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, o Papa está de branco, né? E não duvidem, irmãos, né, que isso vai ocorrer, ok? Bom, o que vai acontecer dentro dessa profecia ainda, né? Apocalipse 17, voltamos, né? A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há um terceiro cumprimento que nós queremos entrar agora. Bom, primeiro, João Paulo II é ferido de morte no indicativo de que, de fato, poderia ser ele. Agora vejam, irmãos, eu quero dois textos que eu quero que os irmãos leiam com bastante atenção, tá? Diz aqui que a besta foi e já não é e vai subir do abismo. Romanos 10, versículo 7. Lembrem-se que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Eu não posso imaginar o que seja. Eu tenho que deixar que a Bíblia diga o que quer dizer cada coisa. O que é subir do abismo? Romanos 10, versículo 7. Vamos lá. 10, 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Veja, abismo, isto é, o quê? Trazer dentre os mortos a Cristo. Obviamente, o que queremos apenas aplicar aqui é que a palavra abismo é trazer dentre os mortos, certo? Então, subir do abismo ou descer do abismo, descer ao abismo, é trazer dentre os mortos. Bom, para que isso fique mais claro, né, para que a gente não tenha confusão, vamos ler também o termo subir na Bíblia, porque ele diz subir do abismo. Nós vimos que abismo é dentre os mortos, né? Agora vamos ver em 1 Samuel capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, o que é que encontramos? 1 Samuel 28, versículo 11. 28, 11. Vamos ler. A mulher, estamos falando de uma feiticeira. Saul vai buscar uma necromante, uma feiticeira, uma mulher que consultava os mortos, e nós sabemos que não eram mortos, eram demônios, né? Os chamados parentes mortos, na verdade, são demônios que se fazem passar por eles. Deus havia proibido que os reis de Israel fizessem isso, mas ele, né, depois de ter sido todo
ter perdido toda a noção, né, da fidelidade a Deus, ele vai buscar. Vamos voltar um pouquinho, né, em 1 Samuel 28, vamos deixar isso claro, versículos 6 e 7 primeiro, por favor. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então ele pergunta e ele pede pelos meios que Deus age para responder. E Deus não respondeu. Por quê? Porque ele não queria obedecer a Deus. Então, nem por sonho, nem por Urim, que eram as pedras, Urim ou Tumim, que os sacerdotes usavam. Se a pedra direita brilhasse, era favor de Deus. Se a pedra esquerda brilhasse, era desfavor de Deus. Então, por Urim, também Deus não respondeu, e nem pelo profeta. Havia o profeta Samuel na época, né, que havia acabado de morrer, né, mas haviam ainda outros profetas. Né? Então, disse Saul aos seus criados: buscar-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, necromante, que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que há em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. O espírito de adivinhação, na Bíblia, é o espírito de necromancia, ou seja, é a consulta aos mortos. Versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Prestem atenção no termo, versículo 11. A quem te farei subir? Né? Veja, e disse ele: faze-me subir a Samuel. Samuel já havia morrido. Né? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Ou seja, o rei Saul havia proibido, porque Deus havia proibido, o rei havia banido todos os feiticeiros do local. Só que agora, né, ele não tinha mais resposta de Deus, ele foi buscar uma feiticeira. Quando ela descobre, né, que era Saul que estava ali, porque Saul havia ido até lá disfarçado para que ninguém percebesse, né, que ele, como rei, ele estava indo consultar uma necromante, né, mas o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejam só, vejo deuses, demônios, na verdade, né, não existem deuses, nós sabemos, existe um Deus que é o nosso Pai. Vejo deuses que sobem da terra, né? Demônios agora se passando por Samuel. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo, note que a Bíblia não diz que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, Saul agora completamente dominado pelo inimigo, não tendo mais o discernimento que Deus gostaria de dá-lo, rejeitando a Deus, que havia desobedecido, agora entregue ao inimigo. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Note, ele agora, o rei de Israel, se inclina prostrado, adorando um demônio. E, irmãos, não vamos pensar que isso é novidade. Hoje, as igrejas e pastores estão se inclinando a demônios, imaginando que estão curando pelo poder de Deus, quando são demônios que estão pseudo-curando. Notem que, inclusive, Jesus advertiu os pastores disso. Muitos virão e dirão: em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A única segurança que um pastor, que um cristão, que um homem tem para não ser enganado pelo inimigo é o quê? É entender que deve ser obediente e entender que a lei de Deus que diz o que é iniquidade, o que é pecado, deve estar sendo observada por esta pessoa. Se o pastor não guarda a lei de Deus, não há como Deus protegê-lo de um ataque do inimigo. O inimigo vai enganá-lo. No momento que eu aceito que a lei de Deus está em vigor, Deus pode agir através de mim para que eu não seja enganado pelo inimigo. Não é que Deus não protege todo ser humano e não protege todo membro. Protege, porque se não fosse isso nós seríamos destruídos, despedaçados pelo inimigo. Porém, para expulsar demônios e para curar, é necessário mais do que a proteção de Deus. É necessário estar sobre o favor de Deus e não sobre a misericórdia dele. Todas as criaturas e a esmagadora maioria dos filhos de Deus estão sobre a misericórdia de Deus. Mas é preciso que estejamos sobre o favor dele. E para estar sobre o favor de Deus, é preciso guardar os mandamentos da lei de Deus. Certo? Isso é um ponto pacífico. Jesus colocou esse problema.
Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartem-se de mim os que praticam o pecado. E não tem como você não praticar pecado se você não procura guardar a lei de Deus. Então, se eu guardo o domingo, eu estou praticando o pecado. Se eu não guardo o sábado, eu estou praticando o pecado. Porque o sábado é a lei de Deus, enquanto o domingo é a lei do inimigo. Certo? Né? Se eu estou adorando estátuas, imagens, eu estou praticando pecado. E Deus não pode me usar para expulsar demônios, para fazer nada disso. Então, os pastores hoje, né, que não compreendem que a lei de Deus está em vigor, não tem como expulsar demônios. Não tem como, irmãos. Não há. O inimigo brinca e faz o que ele quer dentro das igrejas, né, fazendo de conta que estão sendo expulsos. E o pastor pega a capa, passa e cai milhares. Se levantam e saem da igreja tão maus quanto entraram. Apenas um exibicionismo que o inimigo faz para fazer parecer que as pessoas estão sendo curadas, que estão sendo libertadas, quando, na verdade, o próprio inimigo está fazendo esse trabalho para que as pessoas se tornem cativas. E alguém diria, mas por que o inimigo faria isso? Porque Paulo já disse o problema. Os judeus, os cristãos modernos, né? Lembre-se que os judeus são os cristãos de hoje, os judeus pedem sinais, os judeus querem milagre, então o diabo vai dar milagre. Os gregos pedem sabedoria, disse Paulo. Os gregos, né, os filósofos, eles querem a filosofia, a teologia moderna, teologia da prosperidade, né, profundidade de conhecimentos no hebraico e tal, mas que não leva ao verdadeiro conhecimento e à sabedoria de Deus. Então, os judeus pedem sinais, os cristãos pedem milagres, os gregos pedem sabedoria. Disse Paulo, nós, se eu e você somos como Paulo, nós, disse ele, pregamos Cristo e este crucificado. Né? Então, nós precisamos entender o valor da cruz, o valor do que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E, obviamente, as profecias são o que Deus reservou de melhor para o seu povo. É aquele vinho que foi servido naquele casamento que Deus reservou para o final. Né? Quando foram servir aquele vinho que é suco de uva, né? Falamos vinho do suco de uva, que foi servido, o rei disse, né? Todo homem primeiro serve o vinho, né, bom e depois deixa para o final, né, o vinho ruim. Tu, porém, deste o melhor vinho, reservaste o melhor vinho para agora, né? No final da festa, o melhor vinho. Nós estamos nos tempos finais, Deus nos dá o melhor da sua palavra, assim como o vinho de Babilônia hoje é tremendo, vai derrubando, né, milhares. Deus, para contrarrestar, para fazer frente a esse vinho de Babilônia, nos oferece o melhor da sua palavra. As profecias, principalmente as profecias do Apocalipse. É o último livro da Bíblia e Deus reservou para os seus servos. Certo? Nós já batemos bastante nessa tecla. Voltando então para o livro de Apocalipse 17, no versículo 8 de novo, temos então o seguinte: a besta que, terceira interpretação, primeira interpretação, o papado recebe uma ferida de morte, o Vaticano é confiscado no ano 1798, no ano 1929 ele volta a receber esse poder, então nós temos que ele era 538 a 1798, não é 1798 a 1929, e volta a ser a partir do ano 1929, como vimos, né? Ele volta a ser. Segunda aplicação, o papado é ferido, ou o Papa João Paulo II é ferido de morte, né? Mas volta e a terra se maravilhou após a besta. E a terceira aplicação que temos agora, que é a mais pesada e a mais complexa, ainda é objeto de estudo, essa nós temos que estar estudando, mas já temos algumas coisas em que se basear com firmeza, que é a besta, né? O homem, o Papa, que viste, viveu, já não vive, lembre-se que tem a ver com existência, viveu, já não vive, mas vai voltar dentre os mortos e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo este homem que volta, que vivia, já não vive, mas viverá de novo. Né? Agora,
Claro, eu quero apenas colocar um aspecto aqui. Eu não entro na questão, irmão, se será clone, se será através do espiritismo, né? Se me perguntam como opinião, eu defendo a ideia do espiritismo, que é o que está revelado na Bíblia, conforme o que ocorreu lá com a bruxa de Endor. Lembre-se, aparece Samuel, mas não era Samuel, era um demônio fazendo-se passar por Samuel. O que eu acredito, né, que poderá ocorrer, aqui tem que haver o benefício da dúvida, é que um demônio se fará passar por este homem de novo, e aí vamos ver para frente o que vai acontecer, né? Então, a besta que viste, viveu, já não vive, vai subir, vai voltar dentre os mortos e vai à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admirarão vendo a besta que vivia, não vive, mas viverá. Claro, eu pergunto, irmãos, se nós estudarmos esta profecia, se nós acreditarmos nela, não em todos os detalhes, porque sempre há detalhes que ainda estamos estudando, mas se nós conseguimos ver pelo discernimento que Deus nos dá, que isso é coerente, que não há como isso não ser assim, pelo menos nos símbolos proféticos. Se nós aceitamos, eu pergunto, se João Paulo II aparecesse de novo, causaria admiração e espanto a nós? Não, porque estamos estudando que isso de alguma maneira vai acontecer. Seja através de um demônio, seja através de um clone, seja através, inclusive, já estão levantando a hipótese de que, de fato, ele nem morreu, né? Não se podia aproximar-se do cadáver, tinha que ficar a uma distância muito grande. Jornalistas afirmaram que o que eles viam lá era um boneco de cera. Enfim, irmãos, não importa o que o diabo vá criar, a forma como ele vai tentar fazer isso tudo, fato é que algo vai ocorrer e a Bíblia dá indícios claros de que será realmente uma contrafação muito forte. Lembrem-se que à medida que o Espírito de Deus é retirado da terra, né, o inimigo vai atuar com muito poder. E antes que alguém se escandalize por qualquer razão, prestem atenção num detalhe, irmãos. Vejam o que diz Apocalipse 11, falando das duas testemunhas de Deus, que são homens ainda que aparecerão. Quem sabe nós faremos parte desses grupos, né? São 2 grupos ali, nós já estudamos isso, mas vamos voltar a estudar amanhã depois, para que a gente possa entender um pouco melhor isso, né? E eu pediria aos irmãos que, por favor, tentem não ter conversas paralelas enquanto se estuda, porque senão é muito fácil perder o raciocínio, né? Vejam, irmãos, Apocalipse 11 é dito o seguinte, Apocalipse 11, como falamos, fala de 2 testemunhas de Deus, certo? São as 2 testemunhas que estarão operando por meio do poder de Deus. Olha o que diz o versículo 11, capítulo 11, versículo 11, falando das testemunhas de Deus. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Preste atenção nisso. Apocalipse 11, falando das testemunhas de Deus, faz questão de dizer que o Espírito de vida vindo de Deus. Por que diria vindo de Deus, se nós sabemos que o Espírito de vida só pode vir de Deus? Penso que Deus quer mostrar uma coisa de forma clara aqui, amados irmãos. O Espírito de vida que vem para os servos de Deus, para essas testemunhas, vem dele. Por quê? Porque há algo que virá da parte do inimigo. Olhem agora Apocalipse 13, que fala da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, que são as 2 testemunhas do inimigo agora. Primeiro ponto, veja que diz, primeiro ponto aqui, 13, versículo 4, é dito, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, peraí, qual é o poder que está sobre a besta? É o poder do diabo. Isso é um fato. Ok, então o poder do diabo está sobre ele. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. Então, né, em primeiro lugar, já sabemos que o poder que rege a besta é o poder do diabo. Agora notem o que diz o versículo 15, irmãos. 15 do mesmo capítulo 13. Foi-lhe concedido, então foi permitido, assim como Deus permitiu que o diabo perseguisse e matasse através da besta no passado, né?
lembre-se que diz lá, né? Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então Deus permitiu que o diabo vencesse, porque se Deus não permitisse, o diabo não tinha como vencer os santos. E aqui também diz, foi-lhe concedido que desse espírito. Espírito, irmãos, é ruar, é vento, é sopro. E Deus soprou nas narinas e o fôlego da vida foi comunicado ao homem. Note o caso aqui. Foi-lhe concedido, de alguma maneira Deus permite que o inimigo faça uma contrafação da vida. Foi-lhe concedido que desse espírito para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Muito curioso isso, né? E penso que tem muito a ver com esta questão que estamos tratando, né? Então, irmãos, nós vamos ter que ir devagar, porque é muita informação, mas, volto aqui, a besta que foi e já não é, né? Vamos ler, o homem, a besta, este poder, esta nação, e finalmente este homem perseguidor, que viste, foi, viveu, já não vive, vai subir dentre os mortos e vai à perdição. E os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que não têm o discernimento de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, se admirarão vendo a besta que vivia, não vive, mas viverá novamente. Né? São 9h33, irmão Marcílio, eu acredito que vale a pena pararmos aqui, é possível que hajam perguntas, e a gente retoma o estudo no próximo sábado, né, para que a gente possa concluí-lo, ok? Ok, irmão Rogério, eu acho que é um estudo que realmente vai render muitas colocações e perguntas. Os irmãos podem, com certeza, digitar aí agora no chat e nós vamos aqui, na medida do possível, fazendo as colocações. O Rogério, o Fabiano está na sala também, o Robson Lira é muito interessado no assunto, ele conhece bem, pode falar também sobre esse assunto aí. Bom, irmão Rogério, já vou começar, vou aproveitar que eu já estou aqui, eu já vou começar pelo fim, agora pelo último versículo que nós lemos, que é o seguinte: foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta. Tem uma Bíblia minha que diz fôlego, né? Espírito, sopro de vida, na verdade, né? Então foi concedido que ele fizesse isso. Para que também a imagem da besta, falasse e fizesse os mortos fizesse que fossem mortos todos os que tornassem a imagem da besta. Claramente aí, a besta, nós conhecemos que é um poder duplo, né? De governo político e governo espiritual. Veja, aqui está tratando, irmão Marcílio, da besta espiritual, tá? Então, é espiritual. Então, então foi concedido que desse espírito a imagem da besta. Então, essa besta espiritual, seja ela qual for, ela tem uma imagem. Certo. E eu entendo o seguinte, que a imagem é alguma coisa. Tá cortando bastante tua voz, irmão Marcílio. A imagem da besta, na verdade, quando se fala imagem da besta, a besta ela existe uma imagem. Como a besta, no caso o irmão está falando espiritual, no caso a força da igreja, né? Então ela tem algum representante que de alguma forma vai ter, em algum momento, de alguma circunstância, ela vai ter uma imagem. E no caso, eu entendo, Rogério, sem dúvida nenhuma, que é
falecido Papa João Paulo II. Existem duas aplicações que nos norteiam, tá? Ponto número 1, imagem da besta, vejam bem. Ponto número 1, besta, papado, certo? Primeiro ponto, papado. Imagem da besta no passado e que se está desenvolvendo, protestantismo apostatado, ok? Isso é uma imagem da besta, ou seja, a besta tem todos os seus dogmas e os seus ensinos errôneos, e uma imagem dela é aquilo que faz o que ela faz, é como uma sombra, né? Então nós temos o protestantismo como a imagem da besta. Agora lembre-se que nós temos um novo entendimento, tá? Que é, enquanto besta, papa, imagem da besta, obviamente, imagem do papa, né? Então, poderia ser um clone? Poderia. O clone o que é? Uma imagem, né? É uma cópia, é uma sombra, é algo assim. Então, pode falar. Não, pode falar, irmão Marcílio, fica à vontade. O que está muito claro nesse estudo, inclusive o irmão colocou com todo o conhecimento que vem da fonte de Deus e nos mostra tudo isso, mas é muito claro o seguinte para mim, quando eu comecei a estudar isso, quando eu vi o programa de vocês em 2008 na CNT, Ministério 4 anos. De lá para cá eu sempre vim observando e vendo isso e tendo esse entendimento. Tudo que aconteceu em Apocalipse 17, que o irmão relatou, na igreja, a igreja com ferida de morte foi curada, tudo que aconteceu com a igreja aconteceu paralelamente especificamente com o Papa João Paulo II. E não dá para... E não é ele mesmo a imagem, o representante da besta. Irmão Marcílio, é muito importante considerar o seguinte, e essa olha, muitos grupos da verdade presente se perdem assim, que é o quê? Descobre-se algo estudando, né? Particularmente, eu estudei essa profecia no ano 2000, entre 2000 e 2002, assim, com mais afinco, que eu me fixei nela, né? Como disse aos irmãos, né, a gente escreveu sobre ela, no Brasil não se falava sobre ela, e a gente escreveu. E onde é que se perde? Você vai estudar e Deus te mostra algo, e você daí acredita que aquilo é tudo que Deus tem para você. Não é assim. Deus tem verdades ainda para revelar ao seu povo aqui na Terra, muita coisa ainda, e a gente não pode se fixar. Então, fato, irmão Marcílio, como diz o irmão, aconteceu no passado, e a gente diz, não há um paralelismo muito grande. Não, não é um paralelismo muito grande. Na verdade, é um Deus controlando a história. Deus permitiu que o papado fizesse no passado o que fez, permitiu que nós tivéssemos a história hoje registrada, porque a história nada mais é do que a palavra de Deus, a profecia de Deus contada antes que ela aconteça, ou seja, a profecia é de fato a história contada por Deus antes que ela ocorra. Então Deus permite, né, como ele disse, nada há de novo debaixo do sol, que o papado tivesse, mesmo não querendo, cumprindo a história que Deus havia dito que ele iria fazer. Então a gente olha ponto a ponto. Nós estamos pegando alguns pontos, mas tem muitos mais. Nós vamos inclusive avançar aqui, vai ficar ainda mais claro isso, porque nós nem entramos ainda, irmão, na interpretação que o próprio anjo dá. Até agora estamos dando a interpretação da história, mas nós vamos entrar na interpretação que o próprio anjo dá. E aí, quem quiser discutir, como sempre tenho dito, irmão Marcílio, tem que discutir com o anjo. Pessoas vêm até mim que não aceitam a profecia e me dizem, não, mas espera aí, como é que você diz que é rei? Eu digo, não sou eu que digo. Não, claro que você diz, não, eu não digo. Quem diz é o anjo. Então, se você quer discutir se é rei, você vai discutir com o anjo, não comigo. Então, tem coisas... Irmão, não está claro na Bíblia, está claro na Bíblia. Tamires não fez isso com Nimrod e falou que veio um anjo e ela foi engravidada. Aconteceu necromancia diante de Saul, né? Eles vão... Por que é tão difícil
dos irmãos aceitarem que vai ser dessa forma, porque eles não têm outra forma contigo. Irmão Marcílio, é difícil. O campo espiritual do demônio é feitiço. Os irmãos entender isso, vai ser uma necromancia. Esse cara vai falar através de um espírito de demônio. Vai entrar, ele está guardado, esse sujeito aí. Ele está guardado no caixão do defunto de chumbo, que está lá em Zacarias. Sim, monitorado 24 horas por dia, né? Nós sabemos disso tudo, né, irmão Marcílio? Agora sim, eu só queria que os irmãos tivessem bastante atenção e bastante cuidado para o seguinte aspecto, que eu quero colocar de uma forma bem simples para que ninguém erre. O irmão Marcílio conhece uma caneta. O irmão Marcílio estuda e percebe, num determinado momento, que o objeto que escreve é uma caneta. O irmão Marcílio escreve lá, isto é uma caneta. O irmão Robson Lira vai, veja bem, eu estou colocando isso em termos de hipótese, irmãos, não estou acusando aqui ninguém, por favor. O irmão Marcílio, então, descobriu, né, pelo estudo dele com Deus, que é uma caneta. O irmão Robson vai estudar e Deus revela ao irmão Robson que a caneta é feita de plástico. Aí o irmão Robson escreve, né, eu conheço e sei que esse material é feito de plástico. Aí o irmão Marcílio, perdão, apenas como hipótese, repito, o irmão Marcílio diz assim, não, o irmão Robson está enganado, né. Aí o outro irmão vai, estuda e descobre que, na verdade, a caneta escreve em cor azul. Escreve lá, aquele objeto escreve em cor azul. Aí o irmão Robson Lira diz para ele, não, aquilo lá é plástico. E o irmão Marcílio, não, é caneta. Irmãos, Deus vai dando luz. Então veja que o fato do irmão Robson dizer que é plástico não derrubou a ideia de que é uma caneta. E o outro irmão que descobriu que escreve em azul também não derrubou nem a ideia de que é uma caneta e nem a ideia de que é plástico. E daqui a pouco vai se descobrir que esse plástico é uma mistura de, sei lá, uma composição lá que nós, né? Enfim, Deus vai dando luz. Do mesmo fato assim. A igreja, por exemplo, adventista, se prende nessa profecia como interpretação metálica. A chamada interpretação metálica, onde são nações essas 7 cabeças, né? Uri Smith, que é um expoente fantástico dessa profecia, ele fala em formas de governo, né? Eu não discuto que haja uma possibilidade disso, mas particularmente eu não acredito na interpretação metálica que a igreja põe, porque a profecia é por demais clara nesse aspecto pelos elementos que apresenta. Sou mais favorável à interpretação de Uri Smith, mas também não sou fã dela, porque vejo que falta muitos elementos. Maxwell apresenta também a metálica com alguma variante, que eu também não consigo concordar. Vejo sim que nós não podemos nos atrelar a um cumprimento passado. Cremos nele, né, como creio, né, no cumprimento passado, mas como diz o irmão Marcílio, né, fica bastante claro os elementos proféticos que são contemporâneos para que a gente não se perca. Meu irmão Rogério. Pois não. Se me permite, desculpe, irmão Robson, se me permite só um segundinho, meu amado, tem algumas perguntas aqui, eu gostaria de poder tentar pelo menos responder aos irmãos, e já o irmão faz sua pergunta. Pode ser, meu irmão Robson? Pode ser sim, irmão Rogério. Ok, então tá bom. Veja, o irmão Celso diz o seguinte, o surgimento do iníquo acontecerá somente com a morte dos 2 últimos papas. Na verdade, o surgimento do iníquo, o iníquo é o próprio 8º, como vamos ver no próximo estudo, tá? Então, obviamente, somente morrendo os 2 últimos papas e vindo o que tem que vir. Lembre-se que Apocalipse 17 fala, 5 já caíram, 1 existe, mas fala o tempo todo de reis, certo? E diz que o 8º é a besta. Então apenas o 8º é a besta porque ele é o iníquo. Os outros foram reis. Por que foram reis e não bestas no máximo teor? Porque não perseguiram, né? O que vem é que vai perseguir o povo de Deus, por isso ele é identificado como besta, enquanto os outros são identificados como reis. Coloquemos assim, os presidentes da Alemanha, até Hitler, um exemplo hipotético, claro, foram presidentes, foram reis, né? Hitler foi a besta, que perseguiu e matou judeu, e matou cristão, e matou... Isso, inclusive, é profético, né? Tem coisa aí profética nisso, não é o caso agora, né? Mas poderíamos dizer assim, que a Alemanha foi besta, enquanto Hitler foi a besta que o comandou como besta. Morto Hitler, ela deixou de ser besta. Bom, o irmão André, irmão Rogério, podemos afirmar então que João Paulo II virá do abismo, claro, sendo um demônio personificado, o 8º rei? Podemos afirmar o seguinte, meu irmão André, o que podemos afirmar é que existem hipóteses que levam a isso,
tá? Afirmar categoricamente é perigoso. Vamos deixar o benefício da dúvida nesses casos, por enquanto, como diz Deus, vinde e arrazoemos, né? Então, pode, veja, podemos afirmar? Afirmar não, podemos apresentar como hipóteses, né, solidificadas, que são, pode vir do abismo ele? Pode. Será um demônio personificado? Pode. Pode ser um clone? Pode, né? Mas pode, irmãos, pode, né? Particularmente, eu acho que ir além disso é entrar numa opinião, por enquanto, meio complicada ainda. Creio que Deus, daqui a pouco, vai deixar isso muito claro para todos nós, tá bom? Por enquanto, podemos colocar, como colocamos aqui, deixando o benefício da dúvida, para que não sejamos amanhã acusados de sermos falsos profetas, que, obviamente, Deus não quer que ocorra isso com a gente, né? A irmã Maria, na Bíblia, há uma passagem, disseram a Jesus que estava curando em nome dele, e disse que esses não estariam contra ele. Os que curam hoje estão contra Deus? Não, minha irmã amada Maria Conceição. Na Bíblia está dizendo que eles chegaram e disseram, Senhor, encontramos alguns que estavam falando em teu nome, não curando, né? E disse, nós os proibimos. E Jesus disse, não, deixar. Jesus é diferente de falar em nome de Jesus. Muitos estão dentro da luz que tem, pregando a Jesus. Deixai-os, Jesus está dizendo. Nós temos que pregar um Jesus mais claro para as pessoas, não o Jesus que a maioria está pregando, entende? Então assim, deixe que preguem. Nós não podemos atacar, não podemos fazer com que desistam, não, temos que ter muito cuidado se Deus, por sua misericórdia, nos deu uma luz maior, para que a gente não acabe atacando esses irmãozinhos, por exemplo, que pregam Jesus e guardam o domingo. É a luz que eles têm, pobrezinhos. Deixe que preguem. Mas, entendam, não podemos imaginar que os pastores hoje, que estão pseudo-curando, que estão prometendo pela teologia da prosperidade, etc, 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 têm capacidade hoje ou podem ser usados por Deus de tal forma que cure. São coisas diferentes, tá bom, irmã Maria Conceição? Não é a mesma coisa, tá? Por isso Jesus aos próprios discípulos disse que havia uma casta que não poderia ser expulso que não fosse por jejum e oração. Nós não podemos orar e pedir em nome de Jesus para que sejam curados livres? Claro que podemos e devemos, irmã. Devemos. A questão é que dentro das igrejas estamos mostrando como o inimigo está trabalhando. É esse o fato. Nós podemos e devemos. Inclusive, se alguém nos pedir para orar, devemos fazer isso. Mas o que dizemos é que nós não podemos ir dentro de uma igreja e imaginar que lá, hoje, quinta-feira, dia do milagre. Qual milagre? Milagre da libertação contra as amarras do casamento, né? Ou seja, tem alguém que fez um mal para você para destruir teu casamento, então quinta-feira é a bênção disso. Você não pode ditar a agenda de Deus. Se Deus quiser curar na quinta-feira o sujeito que ele tem um problema na saúde, ele vai curar. Se ele não quiser curar ninguém na quinta-feira com problema financeiro, não vai curar. Se ele não quiser curar ninguém que tem um... Ou seja, as igrejas estão ditando a agenda de Deus. Deus não respeita a agenda do homem. Deus sabe melhor do que o homem o que cada igreja precisa a cada momento. É disso que falamos, ok? Esse pseudo-livramento que se faz aí, e as pessoas entram enganadas e saem mais enganadas do que antes. A pregação da palavra, que é o que Paulo valorizou, né? Pedem milagre, outros pedem sabedoria, nós pregamos Cristo e esse crucificado. É a pregação que tem que ter prioridade na igreja, irmã. Foi para isso que Deus levantou o seu povo, né? Quando, em que lugar e por quem começou de fato a interpretação de que João Paulo II é o anticristo personificado por Satanás? Não sei dizer, irmão. Eu só posso dizer de minha parte, irmão, que eu comecei a ensinar isso quando ninguém falava sobre isso, mas foi fruto de estudo, e inclusive foi fruto de uma visita que eu fiz à Argentina, onde se comentava alguma coisa, a gente estudou junto, eles não falavam especificamente de João Paulo, falavam de outras coisas, mas de Apocalipse 17, eu vim para cá, estudei, que eu não aprendi com ninguém, irmão Robson Lira, posso dizer apenas que eu aprendi estudando com Deus. Se estou enganado, né, em algum momento, Deus me perdoe, mas eu sei que depois, à medida que isso avançou, muita gente começou a pregar isso, assim como começou hoje, muita gente, por exemplo, pregar coisas que nós ensinamos e que nunca se havia ouvido no Brasil, e que isso só mostra, claro, a responsabilidade e o perigo que nós todos temos, né? Mas entendemos que temos estudado pelo poder de Deus.
Pois ainda creio que muitos de nós ainda não vivemos no favor de Jesus Cristo. Amém, irmã Maria, é um fato. Mas nós temos que tentar viver de toda a palavra que vem da boca de Deus. Só assim estaremos sob o favor de Deus. Lembrem-se da igreja do passado dos hebreus. Lembram? Jesus disse, né? Perdão, Deus disse, né? E vão e tomem a terra que eu dei para vocês. Eles não quiseram ir. Né? Foram enviados espias, Josué e Caleb voltam e dizem assim, não, a terra é boa, mana, leite e mel, vamos entrar e vamos possuir a terra que Deus está conosco. E os outros, todos os espias disseram, não, não vamos, disseram inclusive, não, a terra é grande, ela engole, né, a gente, e tem inclusive gigantes lá, nós vimos os filhos de Enac, etc. Dúvida. Então, o que aconteceu? Caíram sobre o desfavor de Deus. E aí, né, depois Moisés sobe, e aí Moisés desce e diz, olha, vocês estão sob o desfavor de Deus, etc, etc, etc. E disseram, não, agora vamos possuir a terra. Mas já estavam sob o desfavor. Quando tentaram, morreu um monte de gente. Deus estava mostrando, né, que ali, naquele momento, eles estavam não mais sob o favor de Deus, tá? Então, apenas você só garante o favor de Deus na obediência, ok? Sueli, queria a continuação desse hangout, está muito boa a palestra. Amém, irmã Sueli, no próximo sábado, então, por favor, entre em contato conosco, vamos continuar a partir das 16h30, e aí, enfim, acho que é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Tenho algo a comentar, em busca da verdade, notícias, espera aí. Apocalipse 18:2, clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Amém, irmão, é exatamente o que estamos tratando aqui, a mensagem de Apocalipse 2, que também está em Apocalipse 14, 7 a 9, é a mesma mensagem, irmão, é isso mesmo, né? Está falando do mesmo problema, a grande Babilônia caiu, se tornou morada de demônios, anjos caídos, né? Covil de todo espírito imundo, serafins, querubins caídos, anjos normais, esconderijo de toda ave imunda e odiável. É isso mesmo, ok? Maria Conceição, Júnior Ramos, muito bem. Irmão Marcílio, acho que é contigo, meu irmão. Acho que as perguntas aqui, pelo menos... Me perdoem a velocidade, tá bom, irmãos? Mas é que é muita coisa e enfim, né? É também cansativo, né? Porque a gente, antes de passar o estudo, tem que estudar, tem que buscar, tem que rememorizar, tem que buscar história, enfim, né? Então a gente vai rápido porque realmente é muita informação, tá bom? O irmão Robson. O irmão Marcílio, o irmão Rogério. Perdão, irmão Robson. Então, voltando um pouco naquela colocação que você falou dos adventistas, né, que eles têm a interpretação metálica do... Metálica ou não sabe por que metálica, né, irmão Robson? Não, é assim, eu queria entender essa parte, não, eu entendi o que o irmão quis dizer com isso. É que também ele só tem essa interpretação de reinos como impérios, por exemplo, foi a Grécia, o Império Medo-Persa. Isso, metálica porque eles se baseiam na estátua de Nabucodonosor por conta dos metais ali, né? Sim. Lembram? Ouro, prata, bronze, ferro e barro, né? E finalmente a rocha, né? Mas para mim ela não subsiste, irmão Robson, porque nós encontramos ali apenas 5 elementos base, que são exatamente ouro, prata, bronze, ferro e barro. São 5. Você não tem como encontrar 7 ali, não adianta forçar a barra. É o que eu entendo, entende, meu irmão? É verdade. E outra, eles também colocam, irmão Rogério, como sendo o 8º rei dos Estados Unidos. E o contexto de Apocalipse 17, que é sobre a Igreja Católica Meretriz, é relacionado aos reis dos papas. Então, os Estados Unidos não pode entrar nesse contexto sendo o 8º rei. Concordo plenamente, irmão. Isso para mim, eu concordo plenamente. É exatamente isso. Você não pode enquadrar nações ali, embora em Daniel reis e reinos se equivalem. Aqui há uma interpretação que nós vamos ver no próximo estudo que não permite, entre aspas, uma interpretação para reinos, ok? Amém, irmão Rogério. Obrigado, viu? Deus abençoe. Imagine, Deus abençoe, irmão Robson. Obrigado, irmão, por estar nos ajudando aí. Irmão Fabiano. Eu tenho aqui uma pequena colocação. Bem antes de eu entrar no meio evangélico, no caso adventista, né? Eu vi um documentário na TV que me chamou a atenção na época. Era por volta ali do ano 2002, onde neste vídeo eles falavam sobre uma quantidade de papas. Era um documentário
católico. Ele, na época, João Paulo II era vivo, e eles falavam o seguinte, que só era para vir mais uns 2 papas, e depois desses 2 papas aí, viria um que governaria todas as religiões. Na época que eu vi esse documentário, eles encerraram esse documentário deixando essa grande interrogação, sem dizer quem era esse que ia governar todas as religiões, né? Esse documentário eu já tentei procurar na internet para ver se achava e nunca achei ele. Achei parecido, achei um documentário sobre São Malaquias, a profecia de São Malaquias, mas esse documentário nunca vi mais citarem da mesma forma, colocando que só poderia haver mais tantos papas, que os últimos não poderiam viver muito tempo, e que viria um para governar todas as religiões. Então, encaixando sobre essa questão que o irmão fez colocações, sobre João Paulo II, eu também sou cauteloso ao examinar essa questão, mas sempre eu tive essa curiosidade na cabeça. Realmente, eles mesmos, lá de dentro, eles já sabem que a quantidade ali de líderes, de papas, segundo eles mesmos, eles sabem que vai ter, vamos dizer assim, um que vai vir para governar todas as religiões. Eu gostaria que o irmão Rogério fizesse um comentário em cima disso. Irmão, o que eu conheço disso é exatamente, e eu me lembro desse artigo, irmão, não me lembro com clareza, meu irmão Fabiano, mas eu me lembro desse artigo, não me lembro por quem foi escrito, mas ele citava nesse artigo, basicamente as palavras que o irmão coloca, mas ele citava exatamente São Malaquias, como fonte de referência disso, entende? Então, é um fato. Pois não, irmão Fabiano? Irmão Rogério, na época que eu vi, no caso foi um vídeo em canal aberto, tanto que deve ter sido polêmico, que eles nunca reprisaram mais. Talvez na época, não sei se era TV Cultura, TV Escola, mas foi um vídeo, um documentário mesmo. Eles falavam sobre as aparições de Fátima e, por último, falavam sobre essa questão dos papas. Mas foi um vídeo. Ok, não. Então, perdão, eu não conheci esse material. Eu vi um artigo onde se falava basicamente essas palavras mesmo. Não me lembro, me perdoem, eu não me lembro, porque era muita coisa que a gente leu na época. Eu tinha também muita cautela, como diz o irmão, muita cautela com leituras assim. Tanto que eu ganhei alguns livros e Deus não me permitiu ler, inclusive. Não vou contar aqui as experiências que Deus me deu com alguns livros, por exemplo, não é o caso, mas assim. Mas eu me lembro de um material desse, mas ele se baseava exatamente em São Malaquias, né? Eu não questiono, nem digo sim nem não, porque é o seguinte, nós temos a segura palavra profética, né? É muito livro, muita coisa que vinha assim, muito interessante e tal, e Deus simplesmente não me permitiu ler, né? Eu fiquei na Bíblia, e posso dizer aos irmãos assim que, claro, não estudei tanto quanto gostaria, nem tanto quanto talvez devesse, mas eu posso dizer aos irmãos que eu dediquei pelo menos aí, acredito que sem medo, pelo menos aí quase 2 anos, né, nessa profecia, indo e voltando, né? Agora, essa questão aí, eu vejo à luz da Bíblia exatamente isso. Qualquer coisa de São Malaquias, Nostradamus, não importa quem venha, realmente para mim não tem o menor peso, irmãos, não tem. Por mais que pareça fantástico, por mais que pareça, né, eu, como Fabiano, eu tenho cautela nessas coisas, prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, né, ela por vezes parece absurda algumas coisas, como pode parecer absurdo que João Paulo II, seja de que forma for, possa voltar, ou seja em espírito, seja como um demônio, seja como for, mas para mim, se a palavra de Deus diz que é assim, né, eu posso até errar, e nós podemos errar em alguma interpretação, mas eu prefiro ficar com uma interpretação, ainda que falhe a minha da Bíblia, do que, né, 1000 palavras, entre aspas, corretas, vindo de Babilônia, ou vindo de padre, vindo de onde quer que venha, entende? Então, penso que isso né? A irmã Sueli está falando aí sobre a profecia de Nostradamus, dos 100 papas. Nós temos hoje, né, curiosamente também, 265 papas, desde que já houve o primeiro papa, né? É curioso que o próximo seria 266, né? Ou seja, 266. É bastante curioso, mas talvez não agregue muita coisa nisso, né? Então eu não sei de onde se partiriam 100 papas, e sinceramente Nostradamus, irmãos, tem um vídeo
que a gente gravou, se um dia os irmãos quiserem, está no www.averdadesobrefim.com.br, falando Haverá um Fim do Mundo, esse é o título. Ali a gente mostra algumas das profecias absurdas de Nostradamus. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para ver, eu creio que vai ajudar bastante para mostrar como Nostradamus errou feio em muita coisa, mas tudo bem, né? Também diz que esse Papa vai ser ferido entre 2 rios, na Filadélfia tem justamente 2 rios. Bom, isso eu não conheço, não poderia falar sobre o tema. Irmão Marcílio, novamente, acho que fica com o irmão. Bom, para encerrar esse estudo hoje, nós voltamos no sábado, com a continuação do Apocalipse 17, terceira parte. Vamos orar. O irmão ora, Rogério ou Fabiano? Não sei, acho que pode ser irmão Fabiano. Pode ser, irmão Fabiano? Pode ser. Então, vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar então. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor imensamente pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar o livro do Apocalipse. Acreditamos, Pai, de todo o nosso coração que o livro do Apocalipse é comparado àquele vinho maravilhoso que teu filho, quando esteve nas bodas de Canaã, serviu. Acreditamos que é aquilo que o Senhor tem de melhor para os teus servos nessa terra, numa época em que o diabo tem criado enganos de toda espécie. Acreditamos que o Senhor tem uma palavra poderosa, aquilo que nós chamamos de a verdade presente, Pai, para poder dar conta, Senhor, e curar a lepra e o câncer do pecado nestes dias. Vê, Pai Celestial, do alto do teu trono, que nós estamos aqui tentando aprender cada vez mais com o Senhor. Certamente somos falhos, somos pecadores, e nesta profecia podem haver falhas, mas, Pai, nós estamos em tuas mãos, Pai. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas uma coisa nós não podemos fazer, Pai. Com todo o amor que o Senhor já manifestou a nós não podemos violentar nossa consciência. O Senhor sabe que a nossa consciência nos impele a ensinar aquilo que acreditamos de todo o nosso coração ter aprendido com o Senhor. O Senhor sabe que o que aprendemos com o joelho no chão, com jejum, com lágrimas, com lutas, noites inteiras, falando e aprendendo com o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai, e sabe que o nosso desejo não é, Senhor, de aparecer, não é o desejo de querer mostrar sabedoria, até porque, Pai, o nosso desejo é de fato que ele cresça, teu filho cresça e nós diminuamos cada dia. Pai Celestial, assim como um dia com o teu dedo poderoso o Senhor escreveu na rocha a tua lei, assim como com o teu dedo poderoso o Senhor escreveu na rocha, como um símbolo de eternidade, como um símbolo de perpetuidade, como um símbolo de teu filho que viria com a lei escrita no coração, escreve também a tua lei e as tuas palavras nos nossos corações. Escreve no coração dos teus filhos, Pai. Escreve no coração do irmão André, do irmão Robson, da irmã Maria, do irmão Marcílio, do irmão Fabiano. Pai, escreve no coração de cada um desses irmãos, da irmã Sueli, desses irmãos, Senhor, que estão participando desses estudos, para que fique gravado no coração deles, eles possam ter cada vez mais o discernimento que o Senhor quer dar a cada um de nós, a cada um deles, ao irmão Celso, enfim, Pai, a cada um, o Marquinhos, aqueles, Pai, que um dia estarão também em contato com essas palavras. Nós sabemos que o inimigo fará de tudo, Pai, para retirar do coração deles essa semente. Não permita, Pai. Nós sabemos que é um fato que um semeia, outro rega e outro colhe. Não importa quem irá colher essas almas, não importa quem irá regá-las. Nosso desejo, Pai, é que essa semente fique no coração deles. E para isso contamos com o Senhor e com o poder dos teus santos anjos. E se alguma coisa aqui não está perfeitamente equilibrada como o Senhor gostaria, perdoa-nos, Pai, mas vê do alto do teu trono que somos apenas seres humanos e pecadores e fortalece-nos, dando-nos cada vez mais discernimento para sermos fiéis na explanação da tua palavra. É em nome de Jesus, Pai amado, que nós oramos e agradecemos, certos de que, quando pedimos ao nosso Pai um ovo, Ele não nos dará uma serpente, não nos dará um escorpião.
é ao Senhor que pedimos, ao Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que nos adotou em tua família, e nós pedimos, Pai, nos méritos do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Nós retornaremos no canal no sábado às 16h30. E até lá. Boa noite, irmão Guilherme, irmão Robson Lira, irmão Fabiano Silva. Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Excelente noite com Cristo. Amém. Muito obrigado a todos pela paciência, irmãos. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que tenham, como disse o nosso amado irmão Robson, uma excelente noite e que amanhã, ao abrir os olhos, a primeira imagem que surge adiante de cada um dos amados irmãos e irmãs seja a imagem de Cristo Jesus de braços abertos, num convite perene. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Boa noite, irmãos. Obrigado por esse belo estudo de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, irmão Fabiano. Eu aguardo a todos no sábado. Amém. Amém. Tchau.